Gravação aqui, pronto. Boa noite a todos, aqui é o professor Hélio de novo. Agora eu me dirijo ao povo do segundo ano do médio com a aula de História. E o conteúdo de hoje, ele se refere ainda ao Brasil Colônia, relacionado à apostila 14, ok? Apostila 14 de História, tá? Brasil Colônia, onde a gente vai tratar principalmente da União Ibérica e das invasões estrangeiras no Brasil, tá? Invasão francesa e holandesa. Bem, União Ibérica, vamos lá, o que é isso? Vocês se lembram, né? A Península Ibérica, na Europa, onde tem os reinos de Portugal e Espanha, tá? E durante 60 anos, Portugal pertenceu ao reino espanhol. Ele foi governado pelo rei da Espanha, Filipe II. Okay? Por que isso? Por questões dinásticas. Olha só, Dom Sebastião, rei de Portugal, né, na época, em 1578, ele morreu numa guerra contra os árabes, né, no Marrocos, e sem deixar herdeiros. E o tio dele, um cardeal da Igreja Católica, assumiu o trono, só que ele já tinha muita idade, 70 anos. 2 anos depois ele faleceu, também não deixou herdeiros, e aí houve uma disputa pela sucessão, né, e quem assumiria o trono de Portugal. Quem acabou vencendo essa disputa foi o rei Filipe II da Espanha, que era casado com Dona Maria, né? A Dona Maria era filha de Dom João III, tá? Que tinha sido rei antes de Dom Sebastião. Okay? Então, por questões dinásticas, que tinha um laço, né, mais próximo aí da antiga dinastia portuguesa, era o Filipe II. E aí ele assumiu o trono de Portugal, unificando os dois reinos, isso em 1580. Okay? E qual a primeira grande consequência óbvia disso? Todos os territórios portugueses passaram a fazer parte do Império Espanhol. Tá? O Filipe II foi esperto o suficiente para manter a estrutura administrativa portuguesa, né? Só que Portugal ele tinha aliados e inimigos, como todos os países, e com essa anexação praticamente da Espanha, ele acabou ganhando novos inimigos, que eram os rivais da Espanha na Europa, que eram a França, Inglaterra e a Holanda, os Países Baixos, né? Também conhecida como Países Baixos, eu vou falar um pouco mais dela daqui a pouco. Então, assim, como os territórios portugueses, eles passaram a fazer parte da Espanha, a linha de Tordesilhas simplesmente deixou de existir, perdeu importância, porque o Tratado de Tordesilhas, ele dividia a América entre Portugal e Espanha, passou a ser um reino só acabou aí, né, a divisão, e com isso os colonos brasileiros se acharam, né, no direito de expandir. Isso acabou sendo um motivador para a expansão territorial brasileira. Okay? Porém, não era só Espanha e Portugal que estavam de olho no Brasil. Tá? Outros países colonialistas também buscavam, né, riquezas aqui no nosso litoral. Os primeiros a chegarem foram os franceses. Houveram 2 tentativas de colonização pela França. A primeira foi chamada França Antártica, onde os franceses invadiram a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Tem um mapinha antigo aí, né, da Baía de Guanabara na época. Sob a liderança do Conde de Villegagnon, né, eles se instalam na Baía de Guanabara e começam o comércio do pau-brasil. Okay? Lembrando que na época o governador-geral, né, da colônia brasileira de Portugal era o Estácio de Sá, né? E ele acabou fundando a cidade do Rio de Janeiro, de São Sebastião do Rio de Janeiro, tá? Fundou a vila do Rio de Janeiro para facilitar as operações contra os franceses. Se alia a alguns índios e acaba por expulsar os franceses, né? Isso, se bem que isso demorou 12 anos, tá? Os franceses ficaram aqui por praticamente 12 anos no Rio de Janeiro, mas acabaram sendo expulsos, ok? Uma outra tentativa foi algum tempo depois, em 1612, na chamada França Equinocial, os franceses invadiram o Maranhão, né, numa nova tentativa de estabelecer colônias no Brasil. E na região do Maranhão, foram eles que fundaram o Forte de São Luís, tá? Em homenagem ao rei da França, né, o rei Luís, que acabou dando origem, né, esse forte acabou dando origem à atual capital do Maranhão, a cidade de São Luís. Okay? O principal objetivo deles, óbvio, era o que? A produção do açúcar.
tá? Que era a grande riqueza da nossa colônia na época. Lembrando que os portugueses eles acabaram expulsando os franceses em menos tempo, tá? Em menos de 3 anos eles acabaram expulsando os franceses, tá? Os colonos portugueses acabaram expulsando, e isso foram 2 tentativas, né, de invasão, né, pelos franceses, ok? Lembrando que os holandeses, por que os holandeses invadiram o Brasil? Bem, se a gente lembrar um pouco a história da origem do reino holandês, né, que na verdade é chamado Países Baixos, né? Holanda é uma região específica dos Países Baixos, e todo mundo se lembra do porquê Países Baixos, né? Porque uma boa parte do território holandês ela fica abaixo do nível do mar. Tanto que, para que as águas do mar não entrem, existe uma construção enorme, né, de diques, canais, barragens, para evitar isso, porque tem terras muito baixas mesmo, por isso o nome Países Baixos, né? Holanda é o nome de uma das províncias dos antigos Países Baixos. E quem governava lá era o ramo espanhol da família Habsburgo, os Habsburgos que tinham na Espanha, na Áustria, na Holanda, eles governavam em uma boa parte dos territórios espanhóis. Era uma região rica, onde a manufatura de tecidos era o grande como se diz, é a grande fonte de renda deles, ok? Só que o rei espanhol Filipe II, a política absolutista dele, católica, acabou desagradando a população holandesa, que era principalmente protestante, ok? E com isso estourou uma revolta em 1563, provocando uma guerra com a Espanha, tá? Essa guerra durou aí vários anos, por mais de 15 anos, né? E os holandeses acabaram vencendo, né, os Habsburgos espanhóis, e formaram em 1579 a República dos Países Baixos, ou Holanda, ok? A Espanha não aceitou, continuaram os conflitos em pequenas escaramuças em outras regiões, mas o tratado, né, teve um tratado em 1609 onde a Espanha reconhece, né, a independência holandesa. Só que mesmo reconhecendo, houve, né, problemas sérios aí com relação à crise. A Espanha e a Holanda eram rivais, chegaram a ser inimigos aí durante esse período, tá? Com a União Ibérica, né, e o fim da trégua dos 12 anos, que é a trégua que foi dado fim à guerra entre a Holanda, o que os espanhóis fizeram? Os holandeses eram rivais no comércio, né, eles eram fortes, a marinha holandesa, e os espanhóis proíbem o comércio holandês do açúcar com as colônias portuguesas. Lembrando que, isso a gente já comentou numa aula anterior, o açúcar saía do Brasil, ia para Portugal, de Portugal ia para a Holanda, e de lá era espalhado para os mercados consumidores europeus. Então os holandeses faziam parte aí desse ciclo, né, de produção do açúcar. Quando os espanhóis proibiram, o que os holandeses fizeram? Cara, vamos invadir o Brasil, vamos direto na fonte. Para que a gente vai ficar, né, comprando de terceiros, pagando caro? Vamos invadir o Brasil. E aí em 1624 eles invadem Salvador, né, sob o patrocínio financeiro da Companhia das Índias Ocidentais, ok? Só que essa primeira invasão durou pouco, né, não chegou a durar um ano, e eles foram expulsos de Salvador, na Bahia. Tá? A segunda ocupação holandesa, essa sim acabou ficando muito mais tempo, tá? Como o Nordeste brasileiro era o maior produtor de açúcar praticamente do mundo, né, na época, os holandeses insistiram e invadiram Pernambuco, tá? A Companhia das Índias Ocidentais tomou Olinda e arredores, tá? Enquanto eles tomaram Olinda, que era a maior cidade ali do litoral pernambucano, uma cidade de menor porte vizinha, que era a cidade de Recife, tá? As tropas brasileiras e portuguesas se entrincheiraram ali, tá? E acabou ficando essa escaramuça, os dois lados aí ainda não tinham decidido a guerra, né? Quem ajudou a decidir a guerra foi um traidor, só para variar, né? Quase toda história existe um Judas, né? E o Judas, no caso, foi Domingos Calabar, um mestiço português, né? Que sob a promessa aí de perdão de dívidas, ele acabou
como se diz, passando informações importantes, preciosas para os holandeses, que acabaram derrotando aí e estenderam suas conquistas de Recife até São Luís, no Maranhão. Ok? Então, voltar no mapa, dá uma olhada aqui no mapa, tá? Quase todo o Nordeste aí, do norte da Bahia até Maranhão, foi área controlada pelos holandeses, tá? Detalhe, durante os primeiros 7 anos, essa guerra durou muito tempo, né? Ela acabou desgastando o poderio militar e a própria economia holandesa, destruiu uma boa parte dos engenhos. Com isso, a Holanda, o governo holandês, enviou o conde Maurício de Nassau para pôr ordem na bagunça. Então é o seguinte, vamos lá, Nassau, para pôr ordem na bagunça. E o que ele fez? Nomeado em 1637 como governador da Nova Holanda, era o nome que eles davam aqui para o Nordeste brasileiro, ou Brasil holandês, ele chegou e manteve relações cordiais com a população, tentando ser justo. Ele estimulou a tolerância religiosa, coisa que não havia antes, dando liberdade de culto para os católicos e judeus, lembrando que a Holanda era eminentemente protestante, ok? Financiou setores de engenhos, senhores de engenho, dando empréstimos a juros baixos e ajudando os engenhos a se recuperarem. Estimulou as ciências e as artes, reestruturou Recife inteira, transformou Recife na capital da Nova Holanda, que era Olinda, né, a cidade mais importante da época. A partir do Nassau, Recife passou a ter a primazia, né? Estimulou a ciência, as artes, trazendo cientistas, pintores, estudiosos, né? Essa ocupação holandesa, ela acabou gerando problemas a partir do momento em que terminou a União Ibérica, em 1640, com a recondução da dinastia portuguesa no governo de Portugal, e voltou a se separar, tá? O Nassau foi deposto, né, por divergências com a Companhia das Índias Ocidentais. Alguns historiadores citam que houve um pouco de inveja, um pouco de tramas políticas. Algumas pessoas, devido ao sucesso do Nassau, eles acreditavam que ele poderia tentar pleitear aí uma sucessão ao trono, ter um poder mais significativo no governo holandês. E aí foi basicamente feito a cama de gato para ele, né? E aí, assim, o Nassau foi deposto, né? O governo, a coroa holandesa continuou dominando aqui, porém eles não tinham o mesmo perfil do Nassau. E a primeira coisa que eles fizeram, né, os holandeses, quando chegaram aqui novamente, foi cobrar as dívidas atrasadas dos senhores de engenho. Lembra que o Nassau emprestou dinheiro para eles? Com isso, olha que legal os brasileiros, né? Quando precisaram, pegaram dinheiro emprestado dos holandeses. A hora que veio a cobrança, vamos entrar em guerra. E entraram em guerra expulsando os holandeses, tá? Venceram as 2 batalhas do Guararapes, né, os luso-brasileiros, e expulsaram os holandeses, tá? Além do que, Portugal paga à Holanda uma indenização de 63 toneladas de ouro pela perda da colônia, tá? Olha que bacana, né? Quais as consequências para o Brasil? Após a expulsão, os holandeses saíram do Brasil e foram para as Antilhas, para aquelas ilhazinhas que está vendo no mapa aí, tá? Do slide. Eles montaram novas colônias nas Antilhas, passaram a concorrer com o mercado açucareiro. E assim, com um novo polo produtor, o mercado fica mais saturado e o preço do açúcar cai. Com o preço do açúcar caindo, há uma crise econômica nos engenhos de Pernambuco. Foi aí que começa a decadência do comércio português do açúcar. Ok? Por causa dos holandeses que foram expulsos, montaram aí, né, nas Antilhas uma concorrência aí, mais ágeis, mais contínuo comercial mais apurado. Os caras conseguiram controlar mais o mercado, ok? Pessoal, com relação à questão ibérica é isso, tá? A questão como se diz, dos holandeses. E agora os exercícios que a gente vai tratar na live são esses, página 16 e 17, exercícios de 1 a 9.
Façam isso, por favor, que amanhã, a partir das 10 horas, das 10 às 11, a gente tem a nossa live relacionada a essa aula. Então dá uma olhada nesses exercícios, beleza? Obrigado, pessoal, um grande abraço e até amanhã. Bye!